Shalom, shalom, meus irmãos e amigos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Estamos aqui pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, fundado em Lajinha em 1992, Minas Gerais, Sul Capixaba, leste de Minas. Sou professor, pastor Ilmar Sattler Emerick Eller Kaiser, alemão da Gema. Chegamos aqui no Brasil em 1837. Meu penta-avô, Conrado Sattler, por aqui chegou. Família de luterano, protestante e depois renovação espiritual. Hoje eu pertenço ao Ministério Tabernáculo, que é uma denominação fundada em Lajinha, também Minas, desde 1968. Já ocupei vários cargos e hoje estamos ocupando somente o cargo de diretor do seminário Bereshit. Esse seminário que representa para todo o Brasil os cursos teológicos de básico, médio, intermediário, bacharel, livre e mestrado e doutorado. Nós estamos estudando os livros de 1º e 2º Samuel. Esse livro que conta, o finalzinho dos últimos, depois dos juízes, período de mais ou menos 320 a 350 anos, antes da monarquia se instalar com Saul. Esse livro, então, vai contar a história do último e do penúltimo juiz de Israel, Eli, que morre com 98 anos, e governou por mais de 40 anos, e o Samuel depois, que também governou bastante, mais de 40 com certeza também, e morreu também com idade avançada. Então, Samuel faz a transição, faz a ponte, para a monarquia. O povo pediu um rei, o Senhor que escolheu o rei, mas Saul não quis obedecer, E por isso acabou sendo destituído, Morreu na batalha. Alguns poucos reis morreram em batalha. Saul foi morto pelos filisteus. Os filisteus eram o povo que mais apertava, que sempre estava ali combatendo durante o tempo desse reinado de Saul. Então nós já vimos em muita coisa dessa história de Saul, história de Eli, história de Samuel, E creio que nós já estamos aí quase encerrando esse período de Saul, Depois que começa no capítulo 16, que nós vamos encontrar então a escolha de Davi, Deus havia rejeitado Saul, e ele então manda Samuel ir procurar na casa de Jessé o belemita. Lembrando que esse aposto, essa identificação, o belemita, ele é quase que 75% referente a Jessé. Somente aparece 4 vezes na Bíblia essa identificação, o belemita, e nessas 4 vezes, 3 referências são a Jessé, e uma última referência a um tal de Jaaré-Oregim, ou belemita. Alguns até pensam que seja mesmo o próprio Davi, Então, no capítulo 16 de 1 Samuel, começa a história de Davi. Falando um pouquinho das fases da vida de Saul, para relembrar a história aqui, nós temos no capítulo 9 o antecedente da unção dele, O capítulo 10 tem a unção. O capítulo 11 ele combate a primeira guerra dele, vence os amonitas. Depois temos no capítulo 13 a guerra contra os filisteus. Então, ele não espera o Samuel chegar para apresentar o holocausto, e é reprovado em Gilgal. Depois tem uma vitória de Jonatas sobre os filisteus, capítulo 14. No capítulo 15 já tem a rejeição de Saul, que devido à guerra com os amalequitas, ele não obedeceu o que foi mandado, e o Senhor rejeitou Saul. Aí muda, o Espírito do Senhor deixa Saul e vai para Davi. E Deus manda um espírito para atormentar Saul. Então, capítulo 16, entra nele um espírito mau, e Davi passa para o espírito que estava no Saul, passa para Davi. Um espírito maligno passa a atormentar. Depois ele conhece, então, Davi, o tangedor. Por causa desse espírito maligno que atormentava, ele vai conhecer esse menino que dedilhava a harpa, Tangedor. A palavra aí é Nagan, quer dizer dedilhar. Aparece 12 vezes, 7 vezes referente a Davi. Ele tenta matar Davi várias vezes, mínimo 2. Em a batalha com Golias.
E Davi, do menino que ninguém conhecia, do pequeno tangedor, cuidador de pastor, torna-se herói nacional. Começa um ciúme pelo cântico das mulheres, que falavam que Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Ele tenta então ardil, né? Ele havia prometido para vencedor de Golias a sua filha Merab, não cumpre, mas fica sabendo que Mical gosta dele e lançam a proposta para ver se os filisteus pegam Saul, pega Davi. Ele diz: eu quero 100 prepúcios de dote. Lembrando que o dote era da mulher, então ele já fez uma coisa errada aí, como é que ele ia dar prepúcio para a mulher, né? Davi dá 200, nós vamos ver isso depois, porque teve 2 casamentos com Mical. Mical amava Davi realmente, acabou salvando Davi das mãos do seu pai, no capítulo 19. Saul vai atrás de Davi em Reumá, capítulo 19. Saul mata os sacerdotes de Nob, as suas famílias e tudo que tinha naquela cidade, acabando com a linhagem de Itamar, né? Só escapou Abiatar. Temos as denúncias dos Efeus 2 vezes, capítulo 23, capítulo 26. No final da história, Saul está tão desorientado que Deus não fala com ele mais. Ele vai procurar a feiticeira de Endor, capítulo 28. E no final, então, capítulo 31, a derrota de Saul e de Israel para os filisteus no Monte Gilboa. Então, esse é a trajetória, essa é a epopeia de Saul, né? Uma pessoa chamada, escolhida por Deus, e não é porque ele era o maior, né? Se destacava do ombro para cima, era muito alto e tal, mas o certo é que ele transgrediu, ele pecou. Como? Desobedecendo. E 1 Crônicas, 2 Crônicas 10, diz por que morreu Saul. Por causa da sua transgressão contra o Senhor. Creio que essa referência aqui é aquele negócio de apresentar a oferta lá no lugar do sacerdote, né? Não esperou Samuel chegar em Gilgal. Segundo motivo, por causa da palavra do Senhor que não guardou. No caso aqui eu creio que é contra a guerra dos amalequitas, que mandou eliminar tudo, e ele não fez isso. E por fim, porque buscou a feiticeira de Endor. Está em 2 Crônicas 10, 13, por que morreu Saul. E aí vamos falar um pouquinho também do que Saul perdeu, que foi perdendo durante os tempos, né? 2 Samuel 7,15 perdeu a misericórdia. Deus não teve mais misericórdia dele. Depois, Davi corta um pedaço da orla do seu manto. 1 Samuel 24. Então começa a perder o manto, símbolo do reinado, né, do governo. Depois ele perde a bilha de água, em 1 Samuel 26. Depois o Espírito do Senhor sai dele, perdeu o Espírito do Senhor. Depois ele perdeu a obediência que ele tinha até então. Ele estava obedecendo às direções de Deus através de Samuel, mas desobedeceu o Senhor na guerra dos amalequitas, 1 Samuel 15. Depois perde o temor, porque consulta uma feiticeira que ele mesmo havia expulsado de Israel, 1 Samuel 28. E perdeu antes de morrer a coroa, 2 Samuel, e o bracelete, que aquele amalequita depois levou para Davi, logo quando começa o livro de 2 Samuel. E por fim, das 9 coisas que ele perdeu a vida. Ele suicida-se, em 1 Samuel 31. Quando ele vê os filisteus se aproximando, os arqueiros, né? Ele pede ao seu escudeiro que o mate. O escudeiro não aceita, ele mesmo se mata. Então vamos ficando por aqui. Voltamos na próxima aula. Pela paz, tchau, tchau.